Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para a gente falar sobre a resolução das equações do segundo grau quando elas são incompletas. Hoje eu vou falar especificamente da situação em que eu vou ter uma equação do segundo grau nessa forma: ax² mais c igual a zero. Se a equação se apresenta com a e com c para mim, então é porque o nosso b ele é igual a zero. A gente não tem o b. Se a gente não tem o b, ela é incompleta, está faltando o valor de b. Então vamos lá para um primeiro exemplo para a gente aprender direitinho como faz, beleza? Vamos lá para um exemplo que eu vou chamar de exemplo A. Vamos colocar aqui que x² menos 64 é igual a zero. Essa equação ela está escrita na forma ax² mais c igual a zero, né? Essa equação nós temos o valor de a aqui, que é 1. Nós temos o valor de b? Não, nós não temos, ele é zero. E nós temos o valor de c, que é menos 64. Então, ela está escrita na forma ax² mais c igual a zero. E como que a gente vai fazer para resolver uma equação quando ela se apresentar nesse modelo para nós? A gente vai isolar o valor de x² no primeiro membro. Isso significa deixar o valor de x² antes da igualdade. Beleza? Vamos lá? Vamos fazer isso? Simbora! Então, aqui nós vamos ficar com x² igual. Eu já isolei, deixei ele sozinho. Para deixar ele sozinho, eu tenho que levar o menos 64 para o outro lado da igualdade. E sempre que eu mudo de lugar um termo, eu tenho que trocar o sinal. Portanto, o menos 64 vai passar mais 64. E a gente então tem que x² é igual a 64. A gente vai trocar esse expoente 2 pela raiz quadrada. A raiz quadrada é o inverso da potência 2, de expoente 2, beleza? Então vai ficar assim, ó. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. E aí nós sabemos que a raiz quadrada de 64 é 8. Então nós vamos ficar com x igual a mais ou menos 8. Então, a solução dessa equação é mais 8 e menos 8. Vamos para mais um exemplo? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Exemplo B. 4x² menos 36 igual a zero. Então, primeira coisa que a gente já observa aqui é que o b é zero. Então, quando o b é zero, a gente isola o valor de x². Então, vamos lá. 4x² é igual a 36. Passo o 36 com o sinal trocado. Então, aqui eu vou ficar com x² igual a 36 dividido por 4, que está multiplicando o x². Então, ele vem para cá e vem dividindo. Então, nós vamos ficar assim, com x² igual a 9. E agora sim, nós vamos trocar o expoente 2 pela raiz quadrada. Então, ficamos assim, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. E a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, a nossa solução é x igual a mais ou menos 3. Então, vamos colocar isso aqui. Solução dessa equação é 3 e menos 3. Tranquilo, né? Então, vamos fazer um exemplo C para a gente ficar bem craque nisso. Vamos lá. Nós vamos ter aqui que x² mais 16 igual a zero.
Vamos isolar o valor de x ao quadrado. Então, vamos ficar x ao quadrado igual, passamos 16 para lá e trocamos o sinal. Então, vai passar menos 16. Agora, nós vamos trocar o expoente 2 pela raiz quadrada. Então, nós vamos ficar com x ao quadrado mais ou menos raiz quadrada de menos 16. E aí, é preciso lembrar que não existe raiz quadrada de números negativos, porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado resulta em um número negativo. Então, o que significa isso? Que essa equação aqui, ela não possui raízes reais. Ou seja, ela não possui solução. Tranquilo? Fácil, né? Vamos colocar uma aqui que é a saideira de hoje? Simbora. Vamos colocar aqui um exemplo de... Vamos dizer que 5 ao quadrado menos 25 é igual a zero. Então, vamos isolar aqui o valor de x ao quadrado. Isso vai ficar 5x ao quadrado igual, passo 25 para lá, então troco o sinal, ele vem positivo. Nós vamos ficar com x ao quadrado igual a 25 dividido por 5. X ao quadrado é igual, 25 dividido por 5 é 5. E agora, então, a gente troca o expoente 2 pela raiz quadrada. Então, ficamos com x mais ou menos raiz quadrada de 5. E como a gente sabe, a raiz quadrada de 5 não é uma raiz exata, é um número irracional. Então, beleza, o nosso conjunto solução vai ficar simplesmente assim, ó. Solução é igual a mais raiz de 5 e menos raiz de 5. Tranquilo, né, meu povo? Então, um abração para você e até a próxima. Tchau, tchau.